patologizando demais o comportamento humano, transformando em doença problemas do dia a dia? Nós encontramos aqui, então, um problema histórico do campo da psiquiatria. Um problema teórico histórico. As categorias descritas pela psiquiatria são categorias meramente descritivas e convencionais, ou elas são categorias causalistas explicativas. Todas as disciplinas científicas têm o direito de começar por algum lugar e de procurar um progresso. Uma das vias de progresso, por exemplo, é uma via genética, ou genética psiquiátrica. Então, disso valeria a pena, para a gente poder entender o que circula na cultura hoje em termos da genética psiquiátrica, alguns elementos básicos dessa genética. Eu me dei o trabalho de procurar no Google, em diversos jornais, quantas vezes havia sido publicado um cientista americano descobre o gene da esquizofrenia. Por quê? Porque os genes que a gente descobre influenciando certos estados mentais, eles não são genes de natureza, como a gente está mais acostumado a pensar numa genética de herança autossômica dominante. Que você tem lá o gene, ele vai se expressar na geração. O que nós temos são grupos de genes candidatos ou de genes que certos estudos mostram que a presença daquele gene teve uma maior correspondência de expressão daquele transtorno. Mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que não haja participação de fatores genéticos ou que isso seja apenas um artefato. Mas que o mais provável que aconteça é que nós temos um sistema muito complexo de interação de fatores, de certas constelações genéticas, que podem ser, inclusive, muito diferentes entre elas, que, num sujeito exposto a certos tipos de condição, ela pode ser um elemento de fragilidade maior para o surgimento de certas formas clínicas de um transtorno. Contudo, é importante a gente lembrar que há algum exagero nisso. É decisivo que a gente tenha uma visão clara da participação genética, mas também que a gente tenha um senso crítico a respeito disso. No conto O Alienista de Machado de Assis, o médico Simão Bacamarte resolve fundar uma casa de loucos e, na busca por um método para classificar a loucura, arranja motivo para internar toda a população de Itaguaí. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia. Ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo, ia do mesmo modo para a Casa Verde. Daí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Vamos pegar uma situação em que nenhum de nós tem dúvida da participação do fator biológico. Por exemplo, síndrome de Down. Não é uma alteração genética, é uma alteração cromossômica, mas a natureza biológica ela é indiscutível. Eu diria que nos transtornos que atingem a infância, poucos, ou talvez nenhum, tenha tido tanto progresso clínico quanto na síndrome de Down. Em termos de inserção social, em termos de melhora de sintomas, em termos de aprendizagem, em termos de expectativa de vida, em termos de qualidade de vida, em termos de, enfim, de como nós concebemos o que possa ser a existência de uma criança com síndrome de Down. E a mudança nos últimos 30 anos foi magnífica. De uma situação clínica que ninguém duvida da importância 100% do fator biológico. Essa melhora toda aconteceu sem praticamente nenhum novo tratamento biológico para a síndrome de Down. O que mudou na síndrome de Down foi a nossa maneira de olhar para essas crianças e para essas famílias. Foi na medida em que nós todos, não apenas médicos,
mas a cultura em geral pôde pressupor que aquela marca biológica não era uma definição do sujeito, que a gente poderia pressupor um sujeito para alguém que tinha aquela variação humana, ele pôde se estabelecer humanamente de outra forma. Ou dito em outras palavras, vocês vejam o efeito paralisante que pode ter você colocar o diagnóstico médico na frente de uma concepção do sujeito. Carpe diem, aproveitem o dia, colegas. Façam de suas vidas uma coisa extraordinária. O olhar e o discurso que nós tínhamos sobre as crianças com síndrome de Down foi tão deletério durante muito tempo. E o que a gente faz hoje quando a gente define uma criança pelo seu diagnóstico? Qualquer clínico já teve essa situação, mas naquele dia foi um grande impacto. Aquela senhora entra na sala e me diz assim, primeira vez que eu encontro, ela se apresenta e diz assim, doutor, meu filho é TDAH. É interessante, porque ela não disse que meu filho tem o diagnóstico de TDAH. Não? Ela não diz que essa criança tem uma paralisia, enfim, numa área da vida, que ele está com dificuldades. Ela diz que o verbo ser, ela define o ser do seu filho pelo diagnóstico psiquiátrico de transtorno de déficit de atenção. É interessante a gente pensar um pouco também na retórica disso. Né? Às vezes, a gente encontra na psiquiatria, os próprios psiquiatras dizem assim, devemos evitar o preconceito. Tá certo, também acho. Mas você chama o seu transtorno com duas negativas. É um transtorno de déficit de atenção. Qual é o efeito que tem? Mamãezinha, seu filho tem um transtorno, o filho da sua amiga não tem. Ora, tem um recorte na ideia de transtorno de déficit de atenção que não concentrar é um transtorno, é marcado negativamente. Mas vamos pensar, por exemplo, o seguinte, chegou o marciano aqui em Campinas, vê essa situação do transtorno de déficit de atenção. Aí ele vai comunicar para a sua base em Marte. Ele vai dizer assim, olha, tem uma situação muito estranha na Terra. Por que eles colocam os filhos deles com 5 anos de idade na escola? Porque eles têm que aprender inglês. Porque se chegar falando inglês aos 10 com um pouco de sotaque, eles não conseguem mais concorrer. Na Terra, hoje, prestar atenção é um valor. Mas aqui em Marte, criança tem que bagunçar. Criança que presta muita atenção aqui tem um transtorno. Criança precisa mesmo estar num outro registro. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não consegue definir um traço genético abstraindo o mundo no qual ele se inscreve, abstraindo a circunstância concreta onde ele está. Numa certa constelação, aquele traço, ele pode ser muito mórbido, e numa outra constelação, esse outro traço pode ser muito favorável. E essas situações humanas são históricas, elas são políticas. Depois que o homem conseguiu nomear todas as partes do corpo, o corpo o inquieta menos. Atualmente, cada um de nós sabe que a alma nada mais é que a atividade da matéria cinzenta do cérebro. A dualidade entre a alma e o corpo foi dissimulada por termos científicos e hoje não passa de um preconceito fora de moda que só nos faz rir. Reparem que hoje ninguém mais é distraído ou introspectivo. Tem transtorno de déficit de atenção. Não estamos inquietos ou incomodados. Sofremos de transtorno de ansiedade. Não variamos de humor, somos bipolar. Não ficamos mais tristes ou desiludidos, precisamos tratar nossa depressão. Foucault dizia que a doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal.
Então, que época é essa nossa que faz do diagnóstico psiquiátrico quase uma necessidade para definir quem somos? Por que foi que fizemos dos manuais de diagnóstico a bula da vida? Se a gente pegar, por exemplo, um autor muito importante dos anos 70, que é o Christopher Burse, ele diz assim: o que é uma patologia? Uma patologia é um desvio em relação a um design biológico previsto para a espécie. Ou seja, o campo para se decidir as proposições sobre o patológico é o campo das ciências naturais. Quando ele fala dessa extrapolação de patologia para o campo mental, quando ele fala de saúde mental, ele diz assim: só pode ser científico se a gente fizer uma proposição para a saúde mental que seja análoga a essa ideia de saúde física e de doença física. Ora, ele diz, essa concepção de saúde como ausência de doença e da patologia como desvio do design são noções isentas de valores. Ela deve ser, então, concebida como uma função biológica, por um lado, qual é o protótipo da função biológica, e qual é, por outro lado, uma normalidade estatística. A gente consegue, então, identificar se tem esses dois, se a função biológica continua se repetindo e se a gente mantém uma normalidade estatística. Ora, um outro autor importante que vai tentar propor uma hipótese alternativa a esse ponto de vista chama-se Jerome Wakefield, que é um dos grandes pilares teóricos do DSM, da noção de transtorno mental do DSM. Ele diz assim, que nos transtornos mentais nós não temos ainda o teste laboratorial que deu padrão ouro, que permita inscrever o transtorno mental como uma patologia como as outras no campo da biomedicina. Ele vai trazer hipóteses darwinistas. Ele vai dizer, a função e a função mental foi aquela que foi selecionada pela evolução como a mais adaptativa para a espécie naquele momento. Então, para se falar de transtorno, tem que ter duas características. Ela tem que ser, por um lado, ela tem que ter essa alteração no design selecionado pela seleção natural, e, por outro lado, ela tem que ser vivida culturalmente, socialmente, como um prejuízo. Não pode ter nem só um, nem só outro. Ora, quando você diz essas duas coisas, primeiro, ela depende de um comportamento ou de um funcionamento mental que foi selecionado pela evolução. Hoje a gente fala muito das superbactérias dos hospitais. Por que elas são superbactérias? Por quê? Você tem lá uma cepa de bactérias numa certa parte do hospital. Um paciente toma um antibiótico, se usa um tal antibiótico, fortíssimo. Aquela cepa morre quase inteira, mas tem alguns mutantes, tem alguns anormais que sobrevivem àquilo. E elas se reproduzem e formam uma nova cepa, que tinha todas as resistências anteriores e mais a nova. E aí a gente cria um novo antibiótico mais potente ainda, que é utilizado nessa nova cepa e que destrói quase todos os elementos dessa cepa, menos os anormais, no sentido estatístico. Os anormais, os desviantes, são os que garantem a sobrevivência da espécie. Se a gente leva as últimas consequências do raciocínio do Wakefield, um projeto público de saúde mental não deve ser transformar a disorder em uma order única. O projeto tem que ser necessariamente como é que a gente garante a diversidade no funcionamento. Como é que a gente consegue manter no laço social e com um tipo de vida aceitável os desviantes, os anormais, os fora da estatística. Justamente o argumento genético e da seleção natural fala mais a favor ainda de um repensar profundo das consequências éticas desse tipo de recorte, da ação que nos imputaria uma visão desse tipo.
A gente pode pensar o campo da saúde mental como o campo das possibilidades do humano, em que as diferenças elas possam ser vistas na sua especificidade. É interessante que os sistemas de diagnóstico operacionais de hoje, eles definem o que é a disorder, mas em nenhum momento eles explicitam qual é a order a restabelecer. É necessário, é indispensável e é muito bem-vindo um grande progresso nas neurociências. Mas eu diria, mesmo a neurociência mais avançada, que ela permita a visão mais global do funcionamento psíquico humano, essa descrição completa ela ainda é insuficiente para tratar do fato psicopatológico. O fato psicopatológico não se resume a uma alteração biológica. É uma alteração biológica que se instala num sujeito, numa rede de linguagem que inclui o seu próprio corpo, a sua relação com os outros, e que ela é dinâmica. Não são mundos diferentes. Uma criança muito inadaptada na escola pode se beneficiar muito num tratamento medicamentoso, desde que a gente não resuma essa criança a uma alteração neurobiológica. Ou que todas as questões que estão em jogo na escola, na política de educação, nas questões da família, etc., ou nas questões singulares que estão emergindo junto, há uma mera disfunção bioquímica. A outra coisa, a gente tem que voltar, digamos, a se espantar com estatísticas tão maciças de transtornos mentais, a se espantar que uma proposta de um aumento ainda mais importante de diagnóstico, de tratamento medicamentoso, como se não fosse nada. O que eu gostaria de trazer como mensagem é que nós não podemos e não devemos, como sociedade, passar um cheque em branco para essa visão de mundo. Essas questões das neurociências e da saúde mental são muito sérias para a gente deixar unicamente nas mãos dos neurocientistas e dos psiquiatras. É necessário que a sociedade possa, em primeiro lugar, se interrogar profundamente. Eu não sou contra a indústria farmacêutica, não sou contra a medicação, não sou contra nada. Eu sou contra você reduzir esse problema a algo que se trata com um diagnóstico e remédio. Diagnóstico, remédio e readaptação, e que você perde qualquer escuta de que aquilo possa ser emergência. O que eu sou contra é esse reducionismo biológico explicativo. De certa maneira, não é apenas um mal da indústria farmacêutica ou dos malvados não sei quem. Não é? É algo completamente dialético, porque isso vem porque também tem uma solicitação disso o tempo todo. Tem um mercado que responde a esse tipo de solicitação, que o Sadler dizia. Num artigo recente, de 2013, ele vai dizer assim, o problema não é apenas que você vende o remédio, ou que você faz, ou você cria as condições para o remédio ser desejável. Eu mesmo já trouxe um elemento. Se você, por exemplo, não é apenas que você cria um diagnóstico é também um label de merchandising. Seu filho tem déficit de atenção, tem transtorno de déficit de atenção. Você pode dar outros 1000 nomes. Você cria um ambiente, é fácil de você criar, com um poder econômico grande, um ambiente totalmente hostil a esse tipo de recorte do mundo. Então ele diz assim, ele pega uma fala do presidente Eisenhower, acho que foi em 1960 e poucos, ele fala do complexo industrial militar. O presidente da República dos Estados Unidos, no seu discurso de adeus, ele está saindo dos Estados Unidos, ele diz assim, a gente tem que prestar atenção, porque o poder deles é muito grande, e não apenas de utilizar a força diretamente, mas de criar as mentalidades. Talvez vocês tenham assistido um documentário dos anos 70 sobre a Guerra do Vietnã, chamado Corações e Mentes. É uma reflexão sobre o período que os Estados Unidos havia invadido o Vietnã, já tinham começado os movimentos de resistência locais, e estava se dizendo por que o exército americano tinha que permanecer no Vietnã. Então tem diversos depoimentos, e um deles é um recorte de uma manifestação acho que é do Lyndon Johnson, presidente da época, que ele faz ele se dirige à nação americana para explicar por que os Estados Unidos deveria continuar na guerra. Ele diz assim, a vitória de uma guerra não se dá com a ocupação dos territórios.
A gente ganha uma guerra quando conquista os corações e mentes. Ora, um diagnóstico de desordem, ele imputa uma ordem. Ele te faz ler o mundo a partir do que a normalidade seria aquela ordem. E quando eu mesmo me auto-aplico, para mim ou para o meu filho tem essa desordem, por favor, doutor, faz pelas vias mais rápidas, põe ele em ordem, ganhou a guerra. Corações e mentes conquistados. Com isso quer dizer que o diagnóstico psiquiátrico ele é inválido? Não, não é inválido. Isso quer dizer que é como uma substância que a gente não pode prescindir dela, mas tem que saber usar muito bem. Hoje, a gente não consegue dispensar a medicina biomédica. Não consegue. Não acho nem que seria justo. Seria burro. Você tem a obrigação de, ao mesmo momento que você diz assim, tá bom, vamos estabelecer uma política de saúde que leve isso em conta, tem que, ao mesmo tempo, quais são os dispositivos críticos que nós vamos colocar em funcionamento que nos permita ter uma distância para pensar o que a gente está fazendo quando a gente importa como valor nosso simplesmente esse pacote que vem em torno da ordem implícita na desordem. Então, tem muitos psiquiatras que se preocupam hoje profundamente de como nós devemos organizar uma psiquiatria. Em primeiro lugar, que esses interesses econômicos eles possam ser lidados de uma maneira tal que não se coloque em questão ou menos possível os riscos dessa proximidade excessiva. Segundo, se preocupam com um modelo psicopatológico que exclua de cara, através de um álibi biológico, qualquer questionamento prático do que aquele transtorno pode implicar de sociedade, de política, de economia, de questões familiares, de questões singulares. Em terceiro lugar, o que seria, então, uma outra psiquiatria, em relação a essa psiquiatria totalmente ancorada nesses valores, eu diria, de um recorte exclusivamente fisiopatológico do transtorno? O que seria uma visão alternativa a isso? O que nós poderíamos propor? O que seria uma psiquiatria que voltasse a ser não apenas uma psiquiatria dos dados, em que a palavra do outro ela é trazida para confirmar ou refutar uma hipótese prévia, mas que ela possa novamente permitir que o clínico se surpreenda, que algo de novo, que não estava previsto no meu esquema prévio, possa surgir daquela situação singular, daquela situação familiar, daquela situação social, daquela situação de escola. Uma psiquiatria vista com esses olhos não é uma psiquiatria antibiológica, pelo contrário. É como colocar tanto o diagnóstico como o tratamento farmacológico a serviço de uma concepção de um sujeito que não se reduz a uma descrição extensiva biológica da sua natureza. Qualquer descrição ostensiva de um sujeito é uma forma de violência. O vocabulário da psiquiatria hoje faz parte dos nossos diálogos cotidianos, mas os termos que definem as doenças não se mostram suficientes para nos definir. A série Medicalização Fora de Controle, Vivemos uma Epidemia de Transtornos Mentais, você encontra no nosso site. Visite a página da CPFL Cultura no Facebook. Tchau. É claro que uma criança que está com dificuldade de acompanhar um curso ou que está apresentando uma inquietação muito evidente, aquilo é um problema. É a degeneração da espécie que a gente está vivendo quase, né? A normalidade está sendo extinta. Essa nossa ânsia de simplesmente, olha, vamos tratá-la porque senão elas vão se desadaptar, isso deveria pelo menos nos fazer refletir.